Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos fazer uma resenha do livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, como eu tinha dito no fim da resenha do meu último vídeo, né? Ao qual fiz aqui com vocês. E vamos para esse grande sucesso, né? Apesar de estarmos em 2023, eu nunca tinha lido o livro do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Da franquia, eu li apenas o Câmara Secreta, que acho que foi em 2006, 2008. Eu acho que 100 páginas do Cálice de Fogo, só. Naquela época eu tive uma impressão sobre o livro, eu achei, porque já tinha assistido os filmes, né? Até então que tinham sido feitos. E o Cálice de Fogo, para mim, eu tive uma burrice de comparar com o filme. O filme tem uma frenética, né? Tem um ritmo que é dado de um filme. Eu busquei isso no livro, então achei meio livro lento para demorar as coisas, né? Outra cabeça, outras épocas. E isso baseado na opinião de quem não lê livros, tá? E que não tem costume de ler livros. Não tinha, agora tem. Já ao contrário, O Prisioneiro de Azkaban, ele foi totalmente diferente. Foi o primeiro livro da minha vida que eu li e não conseguia parar de ler. Tanto que foi a primeira vez que eu tive aquela dor de cabeça de tanto você ler. Eu não falo uma dor de cabeça porque a vista está cansada. Não. Tanto que porque eu terminei de ler ele, era num sábado à tarde. Foi no dia de tarde. Então foi por causa que era muita informação vinda de uma forma diferente, que é a leitura que minha cabeça ficou doendo com aquele novo jeito de absorver informações. Enfim, já vi os filmes várias vezes, então eu tinha mais ou menos uma ideia do que eu poderia encontrar, sempre como todo mundo, né? Eu ouvi falar muito bem dos livros em si. E o primeiro livro do Harry Potter, né, que foi publicado em 97, ele é o mais vendido entre todos a franquia. Já passou muito tempo dos 100 milhões de cópias vendidas pelo mundo inteiro. Então, baseado no filme, eu tinha já uma ideia do que eu ia encontrar, né? Mas não, não foi isso, mas isso vai ficar para o final. Bem, vamos começar a nossa primeira etapa de 3, que é falando sobre, dando um resumo do livro, da história. Tudo começa quando Harry é levado para a casa dos tios, no começo da história, por Dumbledore, né? Minerva, ela tá lá em forma de gato ou gata, acompanhando a vizinhança e como é que os trouxas, que são os humanos que não são mágicos, vivem naquele lugar. Inclusive ela ficou observando muito como é que se comportam os Dursleys. Então, certa noite, está lá o Dumbledore, a Minerva e o Hagrid, que chega numa moto voadora trazendo o Harry, ainda bebê, após o assassinato dos pais por aquele que, você sabe quem, o inominável, aquele que não pode ser nomeado, o Voldemort. Para que ele seja mais seguro, longe de toda a loucura que se tornaria o mundo dos bruxos, porque ele é totalmente famoso, ele vai se tornar totalmente famoso. Lendo o livro, eu achava que era mais por questão de segurança, né? Mas ele tem proteção. Mas pelo que eu entendi lendo, o fato de proteção estava mais relacionado à fama, proteger ele da fama, enquanto muito novo. Então o Harry é deixado na casa dos tios, e a gente vê que ele sofre muito bullying, aquele tipo de bullying familiar. Ele é desprezado, como a gente sabe, ele dorme debaixo de um armário, ele não dorme no armário, fica embaixo das escadas da casa. Então ele é muito excluído sem saber o porquê. Então ele come do mínimo, só usa as roupas do primo, que é muito maior do que ele, tanto que no livro ele é dito que tem o cabelo arrepiado, ele é magrinho, ele tem uma altura menor do que deveria ter para a idade dele. Então ele cresce em toda essa rejeição da única família que ele conhece.
porque pais e avós não têm. Até que um certo dia chega o Hagrid, ele ser a fada madrinha do livro, da história, trazendo uma boa notícia de que ele era um bruxo. No momento ele fica descrente dessa informação. Aí ele questiona ele, mas só que você não faz certas coisas que ninguém consegue explicar? Isso são sinais de magia. E realmente ele fazia, o cabelo dele crescia da noite pro dia, pra cá no mesmo corte. Às vezes ele conseguia subir em telhados. Aí então ele descobre que ele é um bruxo, tem o seu primeiro bolo de aniversário, porque é no dia na data do aniversário dele, que é 31 de julho, que ele descobre. E a partir daí a vida dele muda para melhor. Então ele é levado para fazer compras, porque ele recebe uma lista, né, de material que ele tem que usar, comprar para levar para usar na escola. E lista que estava numa carta, que as cartas perseguem ele para onde ele vai, para poder ser notificado de que ele ia ser o aluno de Hogwarts, né? Isso eu achei muito engraçado no livro, muito legal mesmo. É tão bom quanto no filme, acho que até mais. Então parece seguindo, ele vai com o Hagrid para o Beco Diagonal fazer compras, e compra livros, caldeirão. E não compra vassoura, eu pensei que ele... Eu não lembrava desse detalhe. Ele não compra vassoura porque para os alunos do primeiro ano não são permitidos voar. Tipo assim, tela de voo e ter vassouras. Eu acho só do segundo em diante. Depois disso, ele volta para casa dos Dursleys. Só que dessa vez muito melhor bem tratado, porque eles começam a tratar ele bem depois que descobrem que eles estão sendo vigiados. Por causa que quando as cartas chegam, elas sempre dizem exatamente onde que ele está. Ao Harry do armário abaixo da escada, ao Harry do quarto menor, ao Harry que está enfim. Então eles, logicamente, estão sendo observados, porque sabe sempre exatamente onde é que Harry fica. Então isso causa muito medo aos Dursleys, e que acabam forçadamente, né, tratar ele melhor e deixar de paparicar tanto o filho que eles têm, o filho único, né, que é o Duda, que se fala aqui no Brasil, por causa que já vi que esse apelido é daqui do Brasil, aqui lá pra fora não tem isso não. Então ele volta depois do que faz as compras dele pra cá, com a coruja e tudo mais, que é presente do Hagrid de aniversário. Essa parte eu não me lembrava. Volta pra casa dos tios, espera o dia da ida pra Hogwarts. Não é 1º de setembro. É tipo isso. Então ele vai, o tio Walter, né, leva ele. Lá, enquanto ele descobre a passagem da plataforma 9 3 quartos com a senhora Weasley, né, que é a mãe do Rony. Quando ele conhece o Rony, o Vagina, os irmãos Weasley, que são gêmeos, quando ele passa pela plataforma 9 3 quartos. Lá eles vão de trem, né, porque o marco do primeiro livro é a viagem de trem. E lá eles conhecem a Hermione lá dentro, conhecem o Longbottom, e lá nós somos apresentados como é que eles vivem, as crianças, o que elas gostam, o que eles fazem, o que é a moda para eles, em um detalhe, tipo assim, que não é tudo jogado. A gente, aos poucos, cada movimento que o personagem faz... já tô falando como é que dá minhas impressões. Tem que voltar a história. Então, lá eles conhecem os feijãozinhos de todos os sabores, os sapos chocolates. Conhecemos o Malfoy, infelizmente, né? Mas o Malfoy, ele não foi lá no trem que ele conheceu. Ele conheceu o Malfoy numa das lojas lá do Beco Diagonal. Então foi antes disso. O Malfoy lá só se apresenta junto com os 2 cães guarda-costas dele, que são aqueles 2 que eu estou esquecendo agora. E ele já se mostra bem nojento, né? Então eles chegam lá na escola, e tem toda aquela mágica eles vão de barquinho, do que atravessar o lago. Aí tem o Chapéu Seletor, que ele faz aquela frase lá icônica de que Sonserina não. E em seguida tem o jantar, que as comidas, em um instante, os pratos de ouro estavam vazios, de nada surgem comidas de tudo que é tipo. Depois são tirados, magicamente, e em seguida vem as sobremesas, né? Então depois disso eles vão estudando magia nas aulas de poção, de feitiços contra de arte, da defesa contra as trevas. Em seguida tem o de botânica, né, que é importantíssimo também. E o Hagrid, ele mora numa cabana, que é o guarda-caça, né, entre a floresta, a beira da floresta lá que circunda ao Hogwarts.
E ele foi expulso da escola quando criança, então ele teve a varinha dele quebrada, só que ele ainda usa ela camuflada de guarda-chuva, que no livro é guarda-chuva rosa. Eu não lembro se no filme se era preto. Mas eu não me lembro também o motivo que ele foi expulso. Eu não vou ver os filmes enquanto estiver lendo os livros, nessa campanha que eu estou fazendo, nesse projeto. E cada mês eu vou ler um livro do Harry Potter. Então eu vou esperar aparecer nas páginas porque ele foi expulso, porque no momento eu não me lembro. Então a gente vai acompanhando as aulas que são muito legais, são muito interessantes. E quando começa a aparecer o mistério do livro, porque sem querer, quando o Harry recebe a capa da invisibilidade, e ele está querendo descobrir sobre Nicolau Flamel, porque no banco do Duendes, né, no dia em que o Harry foi pegar o dinheiro que foi deixado ele por herança, o banco teve uma tentativa de assalto, de roubo. Sendo que eles foram ligando os pontos, aquilo que estava, e sendo que naquele mesmo dia o Hagrid pegou um objeto embalado, um pacote pequeno, num cofre que só tinha aquilo, e levou consigo porque era para Dumbledore. Não me lembro certo se foi quando o Harry já estava com a capa de invisibilidade que ele recebeu uma carta que não tinha remetente. Mas sei que ele, perdido entre os andares, os corredores, no terceiro andar, que era o corredor que ninguém podia ir, porque não quisesse ter uma morte certa, ele disse que estava ele, Rony e Hermione, que até então a Hermione não se dava com eles, e já se dava com ela e descobre o cachorro de 3 cabeças. E Hermione, ela nota que debaixo do cachorro ele estava guardando um alçapão. Então presume-se que ele está guardando alguma coisa. Então eles começam a ligar pontos, com muita curiosidade sobre o assunto. Eles começam a fazer ligações de um ponto com o outro. O Snape é ruim com o Harry. E eles veem que o Snape tem a perna machucada. Já ligaram os pontos que foi o cachorro que mordeu. Então eles começam a ter a impressão de que o Snape está querendo pegar a pedra filosofal e roubar. Que descobrem que ela, na verdade, não é a pedra filosofal no início, que eles se diziam assim, só vão descobrir que é pedra filosofal logo depois. Se eu não me engano, sim, eles só sabem que é um pacote, que é importantíssimo, só isso. Isso que eles sabem. Então depois disso, eles acabam descobrindo que existem vários feitiços que protegem a passagem até chegar ao pacote, que foi preservado, que os professores, inclusive o Snape, participou desses feitiços de proteção, porque o Hagrid tinha dito que quando você queria guardar alguma coisa, você escondia no banco dos doentes, né? E era tão seguro quanto Hogwarts, né? Então, quer dizer, Hogwarts também é segura. E nesse contraponto, nesse tempo, o Hagrid recebe um ovo de dragão, que ele dizia que ele sempre queria criar um dragão, mas só que criar dragão é ilegal, e é algo bastante raro. E do nada o cara dá para ele um ovo de dragão por ter ganho uma partida de cartas. Então tem depois o Draco descobre que eles estão com o dragão, tem todo aquele movimento para poder fazer com que o dragão fosse levado embora, né, para o irmão do Weasley, do Rony, cuidar. Inclusive, antes disso daí, tem a batalha do Troll, né, que o Rony consegue, junto com os 3 juntos, né, os 2 juntos, conseguem proteger a Hermione do ataque do Troll, sendo que quem dá o último golpe é o Rony, né. Essa batalha é muito legal, eu gostei bastante, achei bem divertido. Então somos levados por esse mistério desse pacote que está provavelmente sendo guardado pelo cachorro de 3 cabeças. Tem os feitiços que protegem o pacote. Pacote depois descobre-se que é pedra filosofal. Mas ainda tem um porém de como é que se passa pelo cachorro, porque nem mesmo o Snape conseguiu. E existe um truque para isso, né? Inclusive, no livro, ele já encontra Voldemort. Aquela passagem que ele está lá na floresta e tem aquele ser lá que chupa o sangue, que é o sangue prateado dos unicórnios. E ele é salvo pelos centauros, né, que são metade homem, metade cavalo. E a gente fica nessa de quem é, o porquê que o Snape está querendo o objeto, se está querendo o objeto, depois liga-se que é para Voldemort, então ele é um professor infiltrado,
que é o que a gente sempre fica com essa dúvida, né, por vários livros, de que ele é um infiltrado das trevas. E começa já a plantar essa sementinha na nossa cabeça nesse primeiro livro. Tanto que ele vê uma conversa com o Snape e um homem capuzado, que até então ele diz que é Voldemort, né? Mas ele vê por cima das árvores por causa que o Harry já voa. Lembrando que tem torneio de quadribol, né? Que é importantíssimo, não pode esquecer. Então tem um torneio de quadribol que a gente vai acompanhando o torneio, que o Harry é um apanhador, que foi porque o Harry é muito pra frente, né? Ele é bem abusadinho, assim, ele não leva desaforo pra casa. Então foi numa briga dele com o Draco, que ele desafiou ele, foi que ele foi visto voando numa vassoura, porque apesar de eles não poder ter vassouras, eles tiveram aula de voo. Então ele pega e ele é visto, tipo, a professora Minerva olha, vê que ele é bom e dá uma de olheira, né? Ela acaba indicando ele pro time de quadribol, que é também, eu gostei demais. A gente tem bem detalhado a partida, entendeu? Não é apenas uma coisa solta, assim, mencionada. É bem gráfica. Então, tudo isso que acontece no livro, a gente fica atrás desse mistério, como eu falei, envolvendo a pedra filosofal, o que ela serve, quem está indo atrás, para que elas vão querer usar ela. E isso, apesar de todo mundo já ter visto, né, o filme, eu acho, prefiro não dizer o final desse livro, para tentar deixar o máximo aqui, deixar vocês instigados com interesse de ler. Porque uma coisa realmente é fato. Eu já conheço a história muito bem, já vi todos os filmes, vi o primeiro filme várias vezes, mas é aquilo que eu falei, eu acho que eu disse em algumas resenhas minhas. Uma coisa é você não saber o final de uma história, ok. Outra coisa é você saber o final de uma história, mas você não sabe como ela vai ser. Tem esses dois tipos de suspense, né? Como na primeira resenha que eu fiz aqui com vocês, daquele livro que é No Escuro, desde o começo do livro a gente sabe qual é o final. Porque são dois tempos diferentes, né? Quando o livro conta da história da personagem do passado, a gente sabe qual vai ser o final, desde o início, do que vai acontecer com ela. Então a gente fica no suspense, na vontade de querer saber, na curiosidade de como vai acontecer. Então, para o livro do Harry Potter é a mesma coisa. Se você que só assistiu os filmes e não leu o livro, viu que vale a pena, porque de como tudo aconteceu, um pouquinho mais detalhado, é uma outra intensidade. E os dois são muito bons. Agora, vou falar para vocês aquilo que eu achei pela segunda etapa sobre o livro. Incrível. Incrível. É uma coisa que, inclusive, eu estou lendo um livro que eu estou lendo depois de Harry Potter agora, é de fantasia também, que eu vou dizer o nome após o fim desse vídeo aqui, no finalzinho, que é o que eu faço, né? No fim de cada vídeo, de cada resenha, eu digo qual é o livro da resenha seguinte. Então tem essa comparação. Eu estou lendo livro de fantasia também, então a comparação é meio que natural. Então, no livro atual, eu estou sentindo essa falta do que é tão muito bem feito no livro da J.K. Rowling, que é do Harry Potter, né? Ela apresenta esses personagens pra gente de uma forma muito profunda, né? Pouco a pouco, é incrível. Ela constrói muito bem os personagens. A gente se familiariza eles, ou a gente acaba gostando deles pro ódio, pro amor, não importa. Então, ela apresenta de um por um, de um mais um, que dá 2, que dá 3, que dá 4, que dá 5, devia ter um grupo, entendeu? E ela faz isso aos poucos, e ela vai reforçando muito a personalidade de cada um. Cada um é muito diferente um do outro, entendeu? Eles são memoráveis, eu acho que por isso. As pessoas costumam falar sobre os personagens que ela faz, que são memoráveis, porque ela enche ele de camadas. E, na minha opinião, ela não joga eles pra gente de uma vez, aquele monte de nomes, aquele monte de coisa. Não sei nos outros livros, mas é assim. Ela vem apresentando um, ou vem 2 de uma vez, e constrói eles. Aí vem mais um, que soma com aqueles que ela já falou antes, e que continuam sendo apresentados. Então fica uma trilha de trem, eu imagino.
que vão pegando cada personagem na estação seguinte. Mas os que estão no trem continuam, eles não descem. A não ser quando a história muda de núcleo, né? Aí é outra história, é outra coisa. Mas quando ela está no núcleo, eu imagino como fosse isso, um trem de personagens muito aprofundados, que segue o seu caminho e vai pegando outros personagens no caminho, e a gente que vão ser construídos também junto com aqueles que ela já construiu. Então é algo muito, muito bom. Ela tem um humor fantástico, né? Peguei rindo várias vezes. Ele é profundo, ele tem roteiro, ele tem história, ele tem tudo, tudo. Ele é mágico mesmo. Esse é um livro, dos livros que eu li até agora, né? Ele, não sei se por memória afetiva, ele é um livro que eu peguei lendo rindo, sorrindo, quer dizer, um sorrisinho no rosto. E o que eu acho engraçado é que tudo se conecta, tudo é um detalhe. Inclusive, quando, no meio, quase no final do livro, quando eles já estavam já sabendo, já convicto de que Snape ele era mal, que ele queria a Pedra Filosofal, e que ele estava coagindo o professor para descobrir qual foi o feitiço que o professor fez, que não lembro o nome dele agora, que é o professor das artes das trevas, né? Que a gente sabe quem é que vai ser no final, é ele. O professor de defesa contra as artes das trevas. Quando a gente está todo nesse caminho, aí vem de repente a história do dragão. Do nada, do ovo. Então, primeiramente parei e pensei bem assim, isso aqui é uma extensão de linguiça, porque foge um pouco daquilo, né? Eu pensei, é uma extensão de linguiça, para deixar a história um pouco mais longa, porque eu pensei nisso, né? E que a história lá do Hagrid com o ovo do dragão, dele chocando o ovo, cuidando do ovo. O Hagrid se chamando de mamãe foi incrível. Então essa parte do dragão, eu achei que era uma extensão de linguiça para dar mais volume à história. Mas não. Dali ela tira um ponto para poder somar no final. Quando o Hagrid come os doces, é apresentado as guloseimas daquele mundo que é diferente do nosso, aquilo dali também é um ponto pro final. Tudo faz sentido. Até o que a gente acha que é extensão de linguiça, não é. E eu vejo que muita gente reclama disso, de uma história que só tem extensão de linguiça, que foge do que o roteiro tá apresentando, e que só estão ali para ocupar espaço, ocupar páginas mesmo, para deixar o livro maior e mais caro. Mas no caso do Harry Potter, Pedra Filosofal, não. Tudo ali tem um propósito. E por que não fazer sempre assim? Né? Você pode até fazer um livro de 1000 páginas, mas as coisas se conectem no final. E ela não deixou para mim nenhuma ponta solta, entendeu? Então o que eu lembro é isso, o final ele realmente é ele é surpreendente, como o Harry derrota o inimigo lá é diferente do filme, é diferente, isso eu acho que vale a pena vocês saberem para dar mais interesse em vocês de lerem o livro, é diferente, não é igual. Realmente é um livro incrível, que vale o hype, ele vale o sucesso que fez. Entendeu? Ele é muito bem feito, muito bem construído. Mas a gente vê que é bom saber também lá, né, que ela menciona o Brasil com aquela cobra que o Harry conversa no zoológico. Inclusive a cobra fala pro Harry quando ela sai do aquário lá. E Brasil, aqui vou eu. Então, nossa, foi um livro que eu gostei muito, eu estou ansioso para os próximos, eu aprendi muito lendo esse livro, muito mesmo. Eu acho que vale a pena. Para vocês, leiam. Se puder, né? Agora vamos para a nossa terceira e última etapa, né? Porque está ficando meio longo já o vídeo. Um pouquinho. São as minhas anotações, né? Que pode ser coisas que eu escrevo, que são reações minhas quando leio, ou frases que eu gosto de livro, né? Bem. Quando eu tenho aqui Dursley, acho que é Dursley que fala, que são os 3 lá, né? A família. Os Dursleys. Estava com excelente humor, imagina quando não está. É que ela escreve lá, vamos escrever livros sobre Harry. Todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele.
Eu coloquei aqui entre parênteses, profético, porque ela fez isso no primeiro livro, isso já vi entrevistas relacionadas a isso. Ela escreveu isso aqui no livro 1 dela, e foi o que aconteceu na vida real, né? Que todo mundo sabe quem é Harry, que vários livros sobre ele foram escritos por ela, né? Fora as fanfics, então eu sei que foi algo meio que profético. Que também achei que Dumbledore... Eu também achei que Dumbledore trazia Harry dentro da capa. Quando eu tô lendo assim, às vezes me dá uma amnésia, entendeu? E a gente sabe, como eu falei aqui com vocês no início do vídeo, que foi o Hagrid que trouxe o Harry na moto voadora, né? Mas quando o Dumbledore aparece lá, apagando as luzes do esporte com o iluminador, é tipo isso. Aí a Minerva vai lá conversar com ele, quando ela deixa de ser gata e volta a virar bruxa, e ela fica olhando pra roupa dele achando que o Harry estava lá. Eu também achei. Eu achei que o Harry estava lá no... que ele tinha trazido o Harry nas vestes dele. Mas não, ele disse que ele tinha demorado a chegar por causa que tinha várias comemorações com a derrota do Voldemort, né? Havia várias comemorações e ele passou por algumas e tinha que cumprimentar todo mundo, né? Aqui, ó. Valha-me Deus. Aí eu notei assim, acho que foi a tradução, porque no filme eles se expressam com pelas barbas de Merlin. Isso aqui eu achei estranho. Eu vou ter que pesquisar sobre, por causa que tem essa expressão de valha-me Deus. E outra expressão envolvendo a palavra de Deus também, mas pelo que eu me lembro nos filmes, eles não dizem expressões religiosas nossas, né? Eles, quando eles estão espantados com uma coisa, ao invés de dizer, ai meu Deus, eles falam pelas barbas de Merlin. No filme é assim. Mas eu não sei se por ser o primeiro livro apenas, a tradução brasileira, sem conhecer a história, o porquê preferiu fazer desse jeito. Não sei, preciso pesquisar mais sobre para ter uma opinião mais formalizada e mais concreta, né? Para não ficar dizendo asneiras. Aqui Snape tirando pontos à toa de Grifinória por causa de Harry, porém amando Snape. Sim. Aqui. Interessante como o espelho se tornou mais um ponto interessante. Coloquei interessante 2 vezes, tá? Não ligo não, tá? Interessante como o espelho se tornou um ponto interessante fora o alçapão abaixo do cão de 3 cabeças. Que aquele espelho lá que o Harry vê a família dele, né? Cada um vê o que quer, que é o mesmo para si. Eu gostei muito dessa parte também. Uma frase, a primeira frase, né? Deixa eu ver. Primeira frase que eu notei do livro. Apesar de que o que eu falei aqui sobre vamos escrever livro de Harry Potter também era frase, mas não são frases reflexivas, são frases do outro tipo. Não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver. Isso aqui pegou pra mim, hein? E eu acho que pra muita gente pega também. Deixa eu ver. Juro que não me lembrava de onde Harry tinha lido o nome de Nicolau Flamel. Ah, sim. Porque ele passa o livro, boa parte da história do livro falando que ele já tinha lido esse nome, Nicolau Flamel, e ele não se lembrava de onde. E eu fui na onda do Harry. Eu não sabia também, eu não lembrava se ele tinha visto mesmo, se tinha escrito que essa parte que ele leu. E ele tinha lido realmente. Não vou dizer onde. Mas realmente ele, no começo do livro, ele lê a palavra Nicolau Flamel em um lugar lá. Eu reajo a isso até, só que eu esqueço depois, no final, junto com o Harry. O que pra mim foi foi bom. Porque me ajudou na minha experiência de leitura, né? Hagrid se chamando de mamãe. Nossa, eu errei a penca nessa parte. Vibrei com Minerva pegando o Malfoy pela orelha. A merecida. Outra frase. Não sei se ainda tinha humanidade o suficiente para morrer. Mais uma frase. Sem estar propriamente vivo, ele não pode estar morto. E foi a última, né? Foi.
Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recomendo muito a leitura para vocês do Harry Potter, para depois eu falo de todos os outros Harry Potter, com certeza, né? Realmente é incrível. Eu sei que tem gente que tem o ranço da escritora, mas se você puder separar obra do autor, separe, vale a pena, né? Se você quer escrever melhor, eu acho que vale a pena também. É uma maneira muito boa, porque ela escreve muito bem. Meu Deus do céu, é muito bem. Não tem nem o que falar. Então, esse foi o livro. Foi muito bom. Ansioso pro próximo, que é o Harry Potter e a Câmara Secreta, que é no mês que vem. Espero que tenham gostado desse livro, dessa resenha, né? E aí, o próximo livro que eu vou fazer resenha aqui com vocês é o Príncipe Cruel, né? Que vocês conhecem muito bem, tá num hype aí, grandioso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu tô começando aqui do meu jeito, sem pretensões muito grandes inicialmente, mas se você gostou, curte, comenta, compartilha para ajudar no engajamento, para ajudar o canal a crescer com essas pequenas ações de vocês, gratuitas, são muito importantes para mim, para me ajudar a continuar com esses conteúdos e outros, porque além de resenha de livros, eu faço também vídeos de games, né? Para quem gosta de games, então isso ajuda muito. E se você não é inscrito, mais uma vez, considere se inscrever, fazer parte desta comunidade, porque é isso que nós somos, uma comunidade aqui, falando dessas coisas que nós gostamos em comum, né? E então, fica com Deus, até a próxima e tchau.